Pessoal, eu acabei de resolver o desafio do dia do LeetCode, que foi esse desafio 2780, hoje é 27 de março de 2025, e eu achei ele muito legal, então eu quero gravar ele aqui com vocês. E por que eu achei legal? Porque ele é um desafio que quando você lê, ele parece complicado, mas a hora que você respira e pensa, ele nem é tão complicado assim. Então ele é um bom desafio para você que está aplicando para uma entrevista, para você lidar com essa tensão de, num primeiro momento, o exercício parecer complexo, mas a hora que você pensa, ele nem é tão complexo assim. Então vamos lá. O menor índice de um split válido, de uma divisão válida. Um elemento x de um array ARR de tamanho m, ele é dominante, então quer dizer que o elemento x é dominante se mais da metade dos elementos desse array tiverem esse valor de x. Você é dado um array nums de tamanho n que tem um elemento dominante. Você pode dividir esse array nums no índice i em dois arrays. Um array que vai de 0 até i e um que vai de i mais 1 até o fim do array. Mas essa divisão, esse split, só é válido se, claro, o i estiver dentro do intervalo válido das posições do array de 0 até n menos 1, e se o array, o subarray de 0 até i e o subarray de i mais 1 até o fim, eles têm o mesmo elemento dominante. Aqui, um array números i até j denota o subarray de números começando no índice i e terminando no índice j, com ambos de maneira inclusiva, né? O elemento está dentro do array. Em particular, se o j for menor do que i, então números de i até j denota um subarray vazio. E você tem que retornar o menor índice de uma divisão válida. Se nenhuma divisão existe, retorna menos 1. Então, quando eu li isso aqui, eu dei uma assustada. Mas aí vamos respirar e pensar. Eu quero dividir esse array em dois arrays, que vai de 0 até i e de i mais 1 até n, né? Então eu vou sempre dividir o array em duas partes iguais. E se essas duas partes tiverem o mesmo elemento dominante, ou seja, aquele elemento que aparece mais da metade das vezes no array, eu vou retornar o índice. E eu quero retornar o menor índice possível, ou seja, se eu estou indo da esquerda para a direita, o primeiro que eu encontrar é o menor, porque pode ter que tenha vários. Legal. Vamos passar por uns exemplos antes de discutir aqui mais coisa. Então vamos lá. Tem esse array aqui, 1, 2, 2, 2. A saída é 2, né? O índice na posição 2, 0, 1, 2. Então quer dizer que você tem um array de 0 até i, que é 2. Então esse é o primeiro array. E o segundo array, nesse caso aqui, só tem um elemento, que é o próprio elemento 2. Então dá uma olhada. No array da esquerda, o elemento dominante é o 2. E o da direita, o elemento dominante também é o 2. Então a resposta é 2. Legal. Agora aqui um array um pouquinho maior, a resposta é 4. Né? Então o índice 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é o primeiro array e esse aqui é o segundo array. O dominante aqui é 1 e o dominante aqui também é 1. Então 4 é a resposta. E nesse último aqui a resposta é menos 1 porque não tem uma maneira de você dividir de maneira válida para que você tenha um dominante dos dois lados. Né? Então, por exemplo, se eu dividir assim, o dominante desse lado aqui da esquerda é 3, mas o desse lado aqui não é 3, porque né, o 2 aparece a mesma quantidade de vezes, lembra que tem que ser mais do que a metade. Não tem maneira de eu dividir esse array, então a resposta é menos 1. Então, vamos lá. E é sempre legal de olhar as restrições, né, para entender aqui as restrições. Então, o tamanho do array pode ser enorme, né, 10 elevado a 5, então esse array pode ser bem grande, e os números aqui também, os valores são bem grandes, 10 elevado a 9. Então os números variam bastante, esse array pode ser pequeno como pode ser bem grande. Legal. Então vamos lá. Claro, a primeira coisa que vem à cabeça é força bruta, né? É testar todas as possíveis combinações. Né? Então eu tenho esse array de qualquer tamanho e eu vou tentar todas as possíveis combinações até encontrar a que dá certo. Então, vamos deixar isso guardadinho na cabeça, né? É uma maneira. Agora, para mim, o desafio aqui é entender como que eu sei se um elemento é dominante ou não no array. E, né,
calcular isso é fácil, eu posso passear pelo array, né? Eu posso passear pelo array e achar o elemento que se repete mais vezes e ver se é maior do que, sei lá, mais da metade dos elementos desse array. Eu posso fazer isso. Só que é justamente aí, e aqui já é um pouquinho da minha experiência, né, resolvendo esse tipo de problema, o problema vai acontecer aí, porque essa é onde eu vou ter que ser esperto, porque eu não posso ter que recalcular todas as vezes. Né? Então imagina assim, vamos fazer a solução bruta em pseudocódigo, só para você entender o que eu estou falando. Então a solução bruta seria mais ou menos assim, né? Eu passeio por esse array, né, i menor do que o tamanho. Estou resolvendo em Java, gente, porque Java é a linguagem que eu mais domino, mas você pode resolver em qualquer coisa, certo? Então, a força bruta seria mais ou menos assim, né? Eu vou dividir aqui o array da esquerda, ele vai ser basicamente de 0 até i. Eu vou resolver o array da direita, que vai ser de i mais 1 até o fim do array. Legal? E aí o que eu tenho que saber, eu tenho que pegar qual que é o dominante da esquerda. Dominante da esquerda e o dominante da direita. Né? Se eles forem iguais, se o dominante da esquerda for igual ao dominante da direita, se eles forem iguais, eu retorno esse índice. Né? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer e essa força bruta parece bem ok nesse momento. Né? A gente vai passear pelo array e vai sempre dividindo o array ali de esquerda e direita. Então essa parte está legal. Agora, o que não está legal, né? E vamos lá, como que eu calcularia o dominante da esquerda? Então vamos supor que eu tenho uma função que calcula dominante. E eu passo o array da esquerda e eu passo o array da direita. Né? Essa função, gente, como que eu posso implementar ela? Se eu fosse implementar ela da maneira mais simples possível, eu ia passear por esse array, para cada número dentro desse array, eu ia contar, né? Então, sei lá, vou usar um mapa, alguma coisa assim, né? Alguma estrutura de dados que me ajude a contar, e no fim eu ia ver qual que é o número que aparece mais vezes nesse array. Né? Então vamos escrever aqui em pseudocódigo, só porque eu estou falando virar também conta quantas vezes cada número aparece, pega número que aparece mais frequentemente, se for maior do que tamanho dividido por 2, então ele é dominante, certo? Alguma coisa assim. Só que olha só, isso aqui não está legal. Por quê? Porque para implementar isso eu vou ter que passear por todos os números desse array. Né? Eu vou ter que passear por todos os números desse array. E isso fica caro. Por quê? Porque cada vez que eu itero nesse meu array gigantesco, imagina que seja um array com 100 mil elementos, cada vez que eu iterar nesse array e escolher uma nova subdivisão, né? Então na primeira interação, o array da esquerda vai ter tamanho 1, o array da direita vai ter 99.999, aí eu vou chamar esse calcula dominante, ele vai passar por todos esses valores. Vou para a próxima. Né? O array da esquerda agora tem 2 elementos e o da direita tem 100 mil menos 2 elementos. Aí eu chamo essa função calcula dominante, ela vai passar por todos os números de novo. Né? Então, se esse array tem tamanho 100 mil, dá para fazer uma conta de padaria aqui, porque esse for vai passear 100 mil vezes, e esses dois fors juntos também vão passear 100 mil vezes, porque eles vão passear de novo por todos os elementos. Então, no fim, esse negócio aqui vai ser 100 mil vezes 100 mil. É muito caro. Eu estou visitando muitos elementos, é muito grande. Então, é essa sacada que tem que valer na otimização. Se você está fazendo um code interview para uma vaga um pouco mais júnior, a solução bruta talvez até seja suficiente para dar um indicativo para a pessoa que está te entrevistando de que você se vira bem programando. Mas se você está aplicando para uma vaga um pouquinho mais sênior, vai ser bem normal esperar que o entrevistador, a entrevistadora, espere que você ache a solução ideal, ok? Então, legal. Essa implementação aqui, se você fizer, ela vai funcionar. Não implementei ela aqui, é difícil falar essas coisas com certeza absoluta, mas a intuição faz todo o sentido do mundo. Ela vai funcionar. Se o tamanho da lista fosse pequeno, eu iria para essa solução direta, que é bem ok. Mas aqui, o problema já diz que a lista é muito grande, já esperando para que eu ache uma solução um pouquinho mais elegante. Legal? Então vamos lá. Agora a ideia é pensar como otimizar. Aí, galera, é isso que eu quero que vocês aprendam também, que nesse tipo de desafio,
uma ideia muito comum que tem que ter na sua cabeça é como que eu calculo só uma vez, entre aspas, e aí conforme eu navego pelo meu array, eu só atualizo o valor que eu calculei ao invés de ter que recalcular tudo de novo. Porque percebe só, aqui nesse primeiro loop, a gente está basicamente andando elemento por elemento, certo? Então o array da esquerda começa com 1, depois ele vai ter 2, depois ele vai ter 3, depois ele vai ter 4 e assim por diante. Então a gente vai fazendo esses pequenos incrementos de 1 para 1. Só que quando chega na hora de calcular o dominante, a gente olha para o array inteiro tudo de novo. Mesmo que a diferença do array anterior para o novo tenha sido um elemento, a gente está recalculando tudo o tempo inteiro. Então esse é um padrão que eu tenho sempre na minha cabeça. Ao invés de ter que recalcular tudo o tempo inteiro, que é o que está acontecendo aqui, nesse caso a gente está recalculando o dominante todas as vezes, será que eu não consigo calcular uma vez só e a partir daí atualizar? Certo? Isso é sempre uma sacada muito boa para esse tipo de problema. E isso vai ser o que vai resolver. Porque se a gente conseguir achar uma maneira de recalcular esse dominante sem ter que passar pelo array de novo, então vamos supor que esse 100k vire constante, o meu problema mudou, né? A complexidade do problema foi de 100 mil vezes 100 mil para 100 mil. Ficou muito menor. E passear uma vez só pelo array inteiro, né? Fazer aquele algoritmo que é o ODN, né? Se você não sabe o que é ODN, dá uma olhada lá no meu curso no Dev Eficiente sobre análise de algoritmo. Né? Ele é limitado pelo tamanho do array. Né? No exemplo anterior, aquele 100 vezes 100, ele é 100 vezes 100, ele estava ODN ao quadrado, né? N elevado a 2. Legal? Isso né, não é tão legal. Agora, ODN é bem ok para grande parte dos problemas. Então, vamos lá. E essa cara tá bem em perceber, gente, que a hora que eu escolhi ali o meu array da esquerda e da direita, e eu vou atualizando de 1 para 1, eu só estou atualizando de 1 para 1. Né? Então, como que eu, na hora que eu, por exemplo, adiciono um elemento no array da esquerda e tiro um da direita, como que eu atualizo esses valores de maneira rápida, de maneira sem ter que recalcular tudo? Essa é a sacada, tá legal? Se tem uma coisa para você pegar desse vídeo, é essa a ideia. É entender que uma estratégia muito comum é você calcular uma vez e aí ir atualizando esse valor, porque a atualização é muito mais rápida do que ter que recalcular tudo o tempo inteiro. Repetir isso várias vezes nesse vídeo de novo, porque essa é a parte mais importante. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que ter, pessoal, é saber quantas vezes cada número aparece em cada um desses arrays. Ok? Então, como que eu vou fazer isso? Tem uma estrutura de dados muito boa para isso, que é um mapa. Né? Um hash map, ele vai me deixar muito rápido buscar por chaves, né? E nesse caso a chave vai ser o número. E eu vou poder, por exemplo, atualizar a chave e falar, olha, o número 1, agora ele aparece 3 vezes no array. Ah, não, agora é só 2, agora é 4. Então eu consigo muito rapidamente, em tempo constante, buscar por uma chave e atualizar esse valor. Tempo constante a gente gosta porque não muda, né, a análise da complexidade do nosso problema. Então, vamos lá. Quando eu resolvi esse problema, gente, como eu estou no Java, eu usei uma solução um pouquinho mais orientada a objetos. Eu criei uma classe para representar esse split array. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas se você está numa linguagem como Python e tudo mais, não precisa, legal? Então, de novo, a implementação é o mero detalhe sempre, o que importa é a intuição. Então, eu vou criar essa classe que eu vou chamar de split array, e a primeira coisa que ela vai ter é um mapa, né? E esse mapa vai ter a chave, que é o inteiro, e o valor também, que é o inteiro. Legal? Eu vou até anotar aqui que a chave é o número e o valor é a quantidade de vezes que ele aparece. Eu vou ter um método que eu vou chamar de adicionar. Aliás, gente, eu vou fazer em inglês, porque nessas entrevistas é muito comum que você está também tendo que codar em inglês, tá legal? Então, eu vou fazer em inglês aqui só para também a gente praticar isso aqui, tá bom? Então, a chave é o número, o valor
é o count. Então aqui eu estou adicionando o n. Como que eu vou adicionar? É fácil, né? Mapa.put, n. Aí eu vou pegar o valor que já existe, ou se ele não existir, eu vou colocar que o default é 0, mais 1. E adicionar isso. E eu vou também colocar o remover, porque eu vou ter que remover. O remover vai ser muito parecido com isso aqui. Menos 1. Se eu estivesse codando de verdade, pessoal, claro, eu ia tomar o cuidado aqui de que se o n não está nesse mapa, eu não quero que tenha um número negativo nele, mas isso vai acabar não acontecendo aqui no nosso problema. Legal? Mas, claro, é um bom comentário de você fazer na hora da entrevista, que você ia se preocupar com esse tipo de pré-condição e pós-condição. Mas aqui a gente não tem muito esse problema. Legal. E agora, então vamos lá. Eu tenho a estrutura de dados. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, deixa eu deixar o nosso esqueleto aqui. Vamos declarar o array da esquerda. E o array da direita. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou popular esse array da direita com todos os elementos do meu array. Né? Porque a gente começa com o array da esquerda vazio e o array da direita com tudo. Então é isso que eu vou fazer. Então aqui é fácil. Basta eu passear pela lista, pelo array de números e eu vou adicionar nessa nossa estrutura de dados que é esse write array. Então vamos lá, números.getI. Então legal. Nesse momento o array da direita tem todos os valores e o array da esquerda tem todos os valores. Agora que entra o nosso loop e olha só que a nossa intuição aqui ainda vai ser a mesma. Aqui eu não vou precisar calcular de novo, né? Aqui eu vou fazer o que eu comentei, eu vou só atualizar. Como que eu atualizo? Vou começar aqui na posição 0, né? Então o array da esquerda ele vai ganhar o elemento que está na posição 0. Vou chamar isso aqui de n. E o array da direita ele perde o elemento que está na posição 0, né? Então o da esquerda estava vazio, o da direita estava cheio, agora o da esquerda ganhou um elemento e o da direita perde um elemento. Agora, eu preciso fazer esse if, né? Se o dominante é o mesmo, eu já retorno o índice e é isso aí, acabou. Legal? Como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou também colocar nessa minha estrutura. Aqui, um detalhe a perceber é que você não precisa calcular qual que é o dominante do array todo. Aqui eu posso fazer uma pergunta muito mais precisa, que é, eu tô olhando para esse valor n aqui, que é o valor que está saindo de um array e entrando no outro. Né? Esse é o número que está em foco. E se esse número que muda de um lado para o outro, esse é o número que pode fazer a diferença. Então, é esse o número que pode vir a virar o dominante. Porque se eu adicionei um número num array, a chance é que ele vai ser o dominante, eu acabei de adicionar um a mais para ele, certo? Então, acho que essa é a maneira mais fácil de ver, aliás. Se eu estou adicionando um número no array da esquerda, o único número que pode vir a ser o dominante, agora é esse novo número que está sendo inserido. Ele é o único que tem a chance de ser o dominante. E isso simplifica um pouco o problema. Por quê? Porque ao invés de eu calcular o dominante, eu posso fazer o seguinte. Eu posso perguntar para o array da esquerda se o n é dominante e para o array da direita é a mesma coisa, se o n é dominante. Opa, aqui eu coloquei i, mas tem que ser n, certo? Se isso for verdadeiro, resolvi o problema. Legal? Resolvi o problema. Então vamos lá. Eu preciso implementar essa função é dominante. Então vamos lá, é uma função pool booleano, é dominante, recebe o n. Então aqui, gente, eu sei o número de vezes que o n aparece nesse array. Deixa eu até colocar aqui get your default, né, para não ter... Porque eu posso estar perguntando de um número que não existe mais no mapa, né? Apesar de que ele vai virar 0, então isso não tem problema, mas tudo bem, ele vira 0, né? Eu nunca removo uma chave do meu mapa, então isso aqui não quer dar problema, mas tudo bem. Eu sei o número de vezes que esse elemento aparece naquele subarray, porque está no meu mapa. E eu estou atualizando o mapa. Eu adiciono, dou mais 1 quando o elemento é adicionado, eu dou menos 1 quando o elemento é removido. Agora, ele é dominante se o número de vezes que ele aparece for maior do que a metade.
né? Maior do que a metade. Como que eu sei a metade? Eu precisaria saber o tamanho, o número de números que tem nesse array. E eu não tenho essa informação tão simples no mapa, né? Porque eu precisaria passar por todos os valores e somar. Então essa seria uma maneira, certo? Eu passo por todos, porque aqui eu tenho as chaves e aqui os contadores, né? O número de vezes cada número aparece no array. Eu precisaria somar todos esses counts aqui de cada um dos números. Mas eu também posso cachear essa informação, né? Então eu posso fazer uma coisa assim do tipo total igual a 0. E aí quando eu adiciono um número eu faço total mais mais. Quando eu removo um número eu faço total menos menos. Agora ficou fácil, porque basta dividir o total por 2. Então se o número de vezes que aquele elemento aparece no mapa é maior do que a metade do tamanho do array, ele é dominante. Legal, legal, legal. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu crio os meus dois arrays, eu populo o array da direita com tudo e o da esquerda está vazio. Aí eu vou de um por um, movendo do da direita, eu jogo para a esquerda. Né? Adiciono na esquerda, removo da direita e confirmo. E confiro. O valor que eu acabei de levar para o array da esquerda, ele é dominante? E ele também é dominante na direita? Se sim, eu retorno i. Aí o que está faltando aqui é o caso, claro que pode acontecer que ele nunca entra nesse if, então eu retorno menos 1. Eu vou deletar isso aqui. E aí eu vou rodar, porque eu acho que se a gente não codou nada errado juntos... Opa, beleza, ele passou. Né? Nos 4 casinhos de teste que vieram aqui, ele passou. Eu vou submeter. E agora o LeetCode vai conferir. Maravilha, passou também. Viu só? Então, olha só, gente, como um problema que parece complicado, a hora que a gente quebra ele, ele não é tão complicado assim. E aqui o truque, de novo, foi, repetindo mais uma vez para você fixar, o truque foi a sacada de eu não posso ficar recalculando tudo o tempo inteiro. E ainda mais porque eu percebi que eu queria só andar de um por um. Né? Então você já me dá uma dica, puxa, eu estou só mudando um elementinho. Será que eu não consigo atualizar o valor? E a atualização, ela custou mais barato. Então, análise do algoritmo aqui, gente. Eu estou passando pelo array inteiro. Né? Então, isso aqui é O de n. Só esse forzinho aqui ele é O de n. Aqui eu estou de novo passeando pelo array de inteiros. Isso aqui é O de n. Dentro dele as operações. Vamos ver o add. Adicionar no mapa. Adicionar no mapa é tempo constante. Então, isso aqui é O de 1. Remover do mapa. Isso aqui também é tempo constante. O de 1. Né? Porque eu estou basicamente só atualizando uma chave no mapa. E o dominante só faz um get. O get no mapa também é O de 1. Isso aqui também tem custo O de 1. Né? Então, esse algoritmo como um todo aqui, gente, tem o custo agora O de n. Por isso que ele escala muito bem. Legal? Valeu, gente! Se você gostou, dá uma olhada lá no curso de Code Interview do Dev Eficiente. E nos vemos por lá. Tchau, tchau!